Galera, aproveitando também aqui a nossa live de terça-feira no Espaço da Bola, pra gente criar esse vídeo aqui que vai para o ar no canal Diário de Azulino, beleza? A gente vai botar na tela aqui o elenco do CSA e vamos falar sobre a nossa opinião sobre o time, sobre o elenco, né, de renovações, quem a gente renovaria e quem a gente não manteria para o elenco para a próxima temporada, sob quais condições, enfim. Já agradeço a presença de todos vocês aqui, dá o like, se inscreve aqui no canal e vamos que vamos falar do CSA. Tá aqui, gente, na tela, essa planilhazinha aqui que eu coloquei, acho que botei todos os jogadores do CSA que terminaram aqui a temporada. Galera na live, se perceber que eu esqueci de algum jogador, pode mandar aqui que a gente vai corrigindo, tá? Mas eu vou fazer aqui, por exemplo, colocar aqui no fundo azulzinho, assim, um azul. Eu vou colocar jogadores que já têm o contrato renovados, confirmados, tá? Cadê? Vamos falar. Renovados. Os renovados vão estar em azul, certo? Eu vou colocar um verdinho aqui. Calma, galera aí, não é esse verdinho que vocês estão pensando, não. Mas é a cor, o quadradinho verde aqui na tela. Calma aí. Mas vamos lá. São os que são prioridade de renovar. Eu vou colocar um amarelinho aqui. Jogadores que, dependendo do valor, e eu vou colocar aqui os que eu não renovaria em vermelho. Não, peraí, vermelho não, né? Nem de vermelho eu gosto. Vamos botar um laranjinha aqui, só para não ser vermelho. E aí, esses aqui eu não renovaria. Essa aqui vai ser a tradução aqui da paleta de cores que eu vou utilizar aí para indicar esses jogadores. Alguns já têm contrato renovado. Por exemplo, o Thiago Marques, ele já tem um contrato renovado. A gente tem também alguns jogadores que têm contrato até a próxima temporada, tá? Então, vou pedir até licença pra galera pra vir aqui no perfil do CSA e ver quem foram os jogadores que já renovaram, tá? Gustavo Nicola, Thiago Marques, Eduardo Biazos, Roberto e o treinador Igor Magalhães. Então vamos lá. Thiago Marques, o Roberto tem um contrato renovado com o CSA, teve, né, um contrato renovado com o CSA. A gente teve também aqui quem? O Eduardo Biazos, contrato renovado. A gente teve o Gustavo Nicola, contrato renovado. Esses 4 foram os anunciados aí no perfil oficial do CSA. Roberto, Biazos, Thiago Marques e Gustavo Nicola. Mas o CSA tem outros jogadores que já têm contrato para a próxima temporada, né? Matheus Santos tem um contrato até o final do Alagoano. Então vamos lá, Matheus Santos. E aí a gente já começa a temporada com a dupla de zaga, né? Garantida. E que pode começar facilmente como titular. Volantes, Buga também tem um contrato até o final do Alagoano. E o CSA também tem interesse em adquirir os direitos do Buga de maneira definitiva. Se não me engano, ele está por empréstimo no CSA. E o CSA está estudando a contratação dele em definitivo. Eu correria atrás. Os meias Álvaro. O meia Álvaro também, né? No caso, ele tem contrato com o CSA até o final do Alagoano. E no ataque a gente tem Robinho, Thiago Marques e Yuri Tanque. O Robinho, aqui tem contrato. O Yuri Tanque também tem contrato até o final do Campeonato Alagoano. A gente já sabe que o Tomazella, ele não fica no CSA, então vou colocar até aqui um não fica. Esse não fica, eu vou colocar um roxinho aqui, ó. Porque o Tomazella, ele já tem a definição de que ele não fica, né? Ele pertence à Portuguesa, se não me engano, e o time já solicitou o retorno dele, tá? Mas então, sobre os jogadores que já ficaram, a gente pode pensar nas contratações, tá? Não é o caso agora, a gente tá pensando em renovação, mas, por exemplo, vamos citar aqui o ataque do CSA. Thiago Marques e Yuri Tanque têm contrato.
né? Então a gente tem o Thiago Marques e o Yuri Tanque, que são jogadores que dividem a mesma posição. Então, muito possivelmente o CSA não vai buscar nas contratações um centroavante. Vai manter eles dois, né? O Thiago Marques titular e o Yuri Tanque como reserva imediato. E aí, depois do Alagoano, encerrando o contrato do Yuri Tanque, ele pode se convencer, né, renovar para o restante da temporada, ou o CSA buscar alguém para ser realmente uma sombra do Thiago Marques, né? Um atacante que chegue, quem sabe até para ser titular e tal. Mas, enfim, gente, vamos lá. Quem eu acho que é prioridade do CSA renovar para a próxima temporada? Renovar, prioridade mesmo, olhando aí para o time, pô, esse daqui tem que renovar. Esse daqui tem que ficar. Eu acho que Gustavinho. Acho que o Gustavinho é prioridade de renovar. É um atacante que ele participa muito bem das jogadas ofensivas do CSA, da criação de jogadas do CSA, né? Foi um cara que foi muito importante aí pra gente, né? Nessa reta final aí do campeonato, né? Eu renovaria com ele. Eu acho, velho, que todos esses outros, eu fico aí com... Depende, né? Por exemplo, a gente tem o goleiro Paulo Vitor. O Tomazella já não fica, tá? O goleiro Paulo Vitor... Não tem o C, né, aqui, calma. É Paulo Vitor, assim. Esse goleiro, cara, se ele for... Ele já chegou aí agora, já conhece o time, né? Então, dependendo do valor, renovaria com ele para a próxima temporada. E claro que o CSA vai precisar buscar um goleiro, né? Então, assim, dependendo do valor dele, né? Se ele tiver um salário alto, aí eu não sei se vale a pena renovar. Se ele tiver um salário alto e tiver que ir atrás de outro goleiro, velho, se ele não assumiu a vaga de titular esse ano, não sei se é o goleiro que vai transmitir confiança na próxima temporada. Então, assim, dependendo do salário, ele ficaria na próxima temporada aí pra compor elenco, ou até pra ser titular no início, mas dependendo do salário, né? Eu fiquei sabendo que o CSA não renovaria com o Lucas Marques nem com o Rafinha, certo? Nenhum dos dois. Mas, assim, minha opinião, o Rafinha, eu até, dependendo do salário dele, renovaria. Porque ele foi o titular nessa reta final, né? E acho que pode ser um cara para iniciar bem o ano lá, né? Na lateral, começando ali, e buscar outro lateral para ver se chega para ser o titular. E aí, naturalmente, se a gente traz um cara que não dá certo, o Rafinha já tá lá como titular. E nesse ano aí ele não fez uma temporada ruim, não fez uma temporada horrível, foi razoável. Então, dependendo do salário, dá pra renovar, dá pra manter o Rafinha, né? Já o Lucas Marques eu não renovaria, velho. Apesar de entender que é um cara muito dedicado, muito esforçado, né, o Lucas Marques, ele... Acho que tecnicamente ele fica devendo em relação ao Rafinha, né? E se for para manter os dois, não vai trazer outro. Então, para mim, precisa de uma renovação. Outro nome, para chegar para tentar ser titular. Então, eu renovaria apenas com um dos dois, para compor o elenco. E aí, o Rafinha, dependendo do valor. Você não vai manter um cara, se ele tiver um salário alto, se você tá buscando um cara para vir para ser titular. Então, por que você vai ter um cara que você já não confia tanto pra ser o banco e caro? Pô. Então, eu não renovaria com um deles dois, renovaria com apenas um deles. Pra mim, é o Rafinha, certo? O Dalpian, o Dalpian eu não gostei tanto não, mas a gente tem o Roberto como titular, né? Então, assim, se for pra manter uma base do elenco, o Dalpian até joga como meio campo, até de vez em quando, mas assim, dependendo do salário dele, vale a pena você ir buscar no mercado outro lateral? Vale a pena? O Eric, por exemplo, da base, eu tava gostando mais do Eric do que do Dalpian, mas, cara, o que eu tenho de impressão dessa diretoria é que eles não querem essa conexão ainda com traços da diretoria anterior, por exemplo, né? Aí eles têm muita insegurança na categoria de base do CSA, da diretoria anterior, no caso. Então, não sei se eles vão querer manter Almir Luan e Eric. Então, eu vou colocar aí eu vou pedir licença para não
me colocar em relação a eles. Mas se fosse por... Se fosse pra pensar em qualidade, pô, eu gosto muito do Almir Luan, mas no ano passado, desse ano agora aí, a gente viu, sei lá, velho, ele bem disperso, mal mesmo nos jogos e do jeito que a gente tava imaginando, né, e que saiu notícias aí de sabotagens externas, não duvido nada, algum dos jogadores que passou pelo elenco do CSA tem envolvimento nisso. Não tô querendo afirmar de ninguém individualmente, mas eu não duvido nada que tenha existido esse boicote interno, né, de alguns jogadores aí. Mas assim, se for falar unicamente de qualidade, Eric e Almir Luan pra mim ficariam. Mas aí eu vou pedir licença porque exatamente tem essa questão aí, essa insegurança da diretoria atual com os jogadores da base do CSA. Então, se fosse para manter uma base, vamos deixar Eric e Almir Luan de lado, por favor, licença, mas vamos colocar o Dalpian, por exemplo, como dependendo do salário. Se o salário do Dalpian, a gente imaginar que pode buscar uma peça melhor, né? Ou então, tipo, o Dalpian recebe, sei lá, recebe 10. Para trazer um cara de mesmo nível, a gente traz um de 5. E aí, esses 5 que sobra, a gente investe em outra posição. Aí, até tudo bem, né? Então, tudo vai depender do salário. Você não pode ter um cara caro para ser banco, né? Já que o Roberto é o titular absoluto. Matheus Mega não fica. O Matheus Mega também, ele, na verdade, ele faz parte do time que o CSA mandou o Almir Luan e trouxe o Matheus Mega. Então essa troca vai acontecer de volta. O Almir Luan volta pro CSA e o Matheus Mega volta para o Água Santa, eu acho. Então tem essa troca aí. E o Matheus Buiatti, velho, ele terminou a temporada como titular ali, né? Mas aí a gente já tem Eduardo Biazos, Matheus Santos, mas depende do valor do Matheus Buiatti. Eu não acho que ele seja caro, então eu coloco até como uma prioridade para renovar, né? Porque terminou ali a temporada, era o titular. Então a gente tendo esses 3, e lembrando que o Matheus Santos só tem contrato até o final do alagoano, tá? Então é o quê? Renovar aí com o Buiatti pra gente ter esse trio de zaga, né? Já no início de temporada, um trio lá que já se conhece, já se entende, e buscar outro jogador para compor o elenco. Eu acho que essa é a ideia, né? Esses 3 aqui, o CSA já demonstrou interesse em renovar com o Dudu e o Caleb. Se não me engano, o Dudu, ele foi chamado de volta para o time dele também, né? Mas, assim, dependendo do valor, eu tentaria uma renovação, né? Até trazer de volta aqui para o CSA. Muita gente fala muito bem do Dudu. Só que, assim, cara, dos jogos que ele entrou em campo, eu não achei que ele foi tão convincente assim, sabe? Então, velho, dependendo do valor que ele cobrar, dependendo de tudo que envolver, por exemplo, até, eu coloquei depende do valor, porque não é só o salário do jogador. Por exemplo, o Dudu, se não me engano, é emprestado. O Caleb também é emprestado. Então, pode tentar renovar com o Caleb também, porque ele é do Cuiabá. E assim, o Cuiabá pagou, parece que mais de R$1 milhão para contratar o Caleb. E aí contratou e, emprestou para o CSA. Aí ele tá aqui no CSA, né? Então talvez valha a pena tentar uma renovação. Mas pelo visto o Cuiabá vai cair. Aí caindo, o Cuiabá deve querer aproveitar ele na próxima temporada. Mas vale a pena o CSA fazer essa consulta. E aí, como é para manter ele aqui, né? E aí, dependendo de valor, de interesse, obviamente, tanto do jogador quanto do outro clube, renovar com ele também. O Dudu, mesma coisa, ele é emprestado, deve voltar para o clube dele, mas aí o CSA deve também correr atrás. E aí, velho, a gente tem interesse em ficar com ele aqui de maneira definitiva ou por empréstimo de novo. Aí depende do valor, por isso que tá em amarelinho aqui. Já o Brian também, mesma coisa, depende de valor. Já que a gente já tem o Álvaro aqui também, né? Manter um Brian e Álvaro no time, acho que seria até legal. Porque não acho que o Brian seja caro e o Álvaro tem contrato até o final do alagoano. Então, Brian e Álvaro ficariam lá, né? Um disputando vaga com o outro.
O Bryan acho que não seria caro, então, por exemplo, se o Álvaro ele não corresponder no Alagoano, que é até onde ele tem contrato, até o final do Alagoano, se ele corresponder, renova com ele até o final do ano, para jogar a Série C de novo. Se ele não corresponder, como ele já tem contrato até o final do Alagoano, aproveita, não renova o contrato com o Álvaro e busca outro jogador para ser o camisa 10. Claro, se o Bryan não estiver correspondendo também. Então, assim, depende do valor o Bryan, tá? Porque fez boas partidas no começo do ano. E nessa temporada aí, agora, o Bryan pode iniciar bem ali, é um jogador jovem, não deve ser caro, então eu acho que vale a pena essa consulta. Jean Kleber, cara, também. Pô, Jean Kleber eu acho que também. Se ele tiver um contrato caro, eu não renovaria com ele. Se ele tiver um contrato razoável, vale a pena manter aí exatamente a base, né, do time. Para já ter um time consistente no início da temporada. Não é o que a gente reclama? A gente reclama demais que o time toda vez sai um monte de gente e chega um time inteiro novo. E aí não tem sequência de trabalho. Então, vale a pena fazer essa consulta. Se o valor for acessível, renova. Quem eu não renovaria é o Richard. O Richard eu não renovaria. Até foi titular em algumas partidas. Na maioria das partidas aí da reta final também, né, o Richard. Mas eu acho que ele tem um salário caro. Então ele pode até entrar nessa daqui de depende do valor, sabe? Mas eu acho que o Richard, ele tem um salário caro. Por isso que eu encaixo ele nessa parte de não renovaria. Né, com todo respeito ao Richard. Se ele tiver um salário barato, renova, beleza. Né, exatamente para o que eu acabei de falar, né? Manter uma base. Mas eu acho que ele tem um salário alto. Tá? Então por isso ele encaixa no não renovaria. O Foguinho também tem a questão do valor. O Foguinho quase não jogou nessa temporada, mas que para manter aí também essa base, vale a pena a consulta a ele. E aí, velho, salário, quanto, tá, não sei o que, fica? Tá um salário razoável para o CSA pagar? Então vamos lá renovar? Para você ter mais tempo aí, né? Vai ter um alagoano. Inclusive, alguns jogadores jovens, o CSA pode tentar buscar alguma aposta, um jogador garotão, né? Porque tem a Copa Alagoas também. Então, se conseguir aí uma Copa do Nordeste e vai ter que disputar forte o alagoano também, porque não vai dar, né? Pra ser eliminado no alagoano de novo, é foda. Mas, enfim... vai ter que disputar forte o Alagoano também. Mas tem a Copa Alagoas, que aí você pode montar um elenco com alguns jogadores mais jovens ali, né? Puxar alguém de base também e colocar pra jogar lá na Copa Alagoas. Aí sim. Aí, por exemplo, o cara que não tá tendo tanto espaço na equipe principal, na Copa do Nordeste nem nada, joga uma Copa Alagoas pra ir pegando ritmo e tal, né? Ganhando confiança. Então, até alguns desses jogadores aí são bastante jovens, então pode ser um espaço pra eles, né? E por último aqui o Vitor Leque eu não renovaria. Saco cheio do Vitor Leque. Enfim, é isso aí, galera. Então, eu pedi também essa licença para não me posicionar agora sobre os jogadores da base, porque a gente tem essa rusga, entre aspas, aí, né? Em relação à categoria de base montada pela diretoria anterior. O Almir Luan é até de mais tempo, né? Mas eu gostava muito do Eric, né? E eu não sei como é que vai ser. Eu torço muito para que ele dê certo, tanto ele quanto o Almir Luan, mas vão precisar se provar, né? Muito mais exatamente por conta dessa encarada aí, né? Essa mudança de diretoria, sabe? Então, resumindo, é isso, né? No gol a gente vai precisar de renovação, já que o Tomazella não vai ficar e o Paulo Vitor a gente não conhece. Então vai precisar ir contratar mais, ou renovar com o Paulo Vitor e contratar mais uns 2 goleiros, ou contratar logo 3 goleiros de vez, ou manter o Paulo Vitor e trazer mais um só e observar um pouco os caras, puxar alguém da base. Na lateral direita precisa sim de renovação. Eu renovaria com o Rafinha e trazia outro lateral para tentar ser o titular. Roberto já fica, e aí o Dalpian vai depender do valor, né?
Na zaga ficam Eduardo Biazos e Matheus Santos, e eu buscaria a renovação com Matheus Buiatti, além de buscar outro jogador para compor o elenco. Meio campo, já temos a certeza de Buga, Gustavo Nicola e o Álvaro. E eu buscaria a renovação com os outros meio-campistas aí, né? Esses aí que estão na tela, eu buscaria a renovação com eles, claro, observando uma limitação salarial. No ataque temos a certeza também, Thiago Max, Robinho e Yuri Tanque. Eu renovaria com o Gustavinho, corria atrás de renovar com ele. E tentaria o Foguinho também. Já o Richard, se ele tiver um baixo salário, o salário acessível, né? Aí eu buscaria ele também. Mas eu já não renovaria com o Vitor Leque, certo? Essa daí é a minha opinião sobre os jogadores do CSA, sobre renovações aí e renovações, dispensas e tudo mais, tá? Então é isso. Mais pra frente, claro, a gente pode conversar sobre o time do CSA de uma maneira mais inteira quando a gente tiver confirmações sobre jogadores que renovaram ou jogadores que não vão ficar, né? Quando a gente tiver essas confirmações, a gente pode aí começar a desenhar melhor esse elenco. Eu vou até tentar salvar essa planilhazinha aqui pra mover, né? Onde é que eu faço aqui? Eu vou tentar salvar essa planilha pra gente daqui a pouco, daqui a uns dias, poder retomar essa conversa, tá? Mas é isso, obrigado pela presença aqui no Diário de Azulino. Dá o like, se inscreve e acompanha também nossas lives que tá rolando ainda no Espaço da Bola, hein? Tô aproveitando o espaço aqui pra fazer esse vídeo também. Mas é isso, galera. Valeu!